Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu tenho uma mensagem hoje para trazer aos irmãos sobre este falso evangelho da prosperidade. Alguns chamam isso aí de teologia da prosperidade, mas isso aí é um erro, chamar isso aí de teologia. Este evangelho barato, esse evangelho pobre do Paraguai, evangelho de 1,99. Isso não é teologia, isso é um falso evangelho. Eles pegam textos bíblicos que fala das bênçãos de Abraão. É muito simples pegar textos bíblicos que falam das bênçãos de Israel e aplicar na igreja. Mas existe uma regra de interpretação bíblica que nós temos que entender o seguinte: é uma regra de hermenêutica, para quem Deus falou. Nós temos que fazer a diferença entre Israel e a igreja. A vocação de Israel, ela é terrena, mas a vocação da igreja, ela é espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo de passagem. Então não adianta nós nos apegarmos com as coisas deste mundo, porque quando nós morremos, nós não levamos nada daqui. Então, qual que é o texto que os defensores da teologia da prosperidade, eles defendem? Eles defendem Deuteronômio 28 ali. Interessante que Deuteronômio 28, eu vou até olhar aqui, porque Deuteronômio 28 está falando das bênçãos de Israel. Só que tem um detalhezinho aqui que eles fazem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui, ó. Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo de número 14, é as bênçãos anunciadas do Monte Gerizim. Então eles pegam isso aqui e aplicam na igreja. Isso aqui está falando com Israel. Só que tem um detalhezinho aqui. Quando chega a partir do versículo 15, aí será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Então, a partir do versículo 15, então os defensores da teologia da prosperidade, eles aplicam em Israel. Vocês vão estar entendendo a manobra que eles fazem com a Bíblia, até do capítulo 1 até o versículo 14, onde fala das bênçãos, Deuteronômio 28, até versículo 1 até o versículo 14, eles aplicam na igreja, porque é bênção. Mas a partir do 15, eles aplicam nos judeus, que é as maldição. Ou seja, quando é bênção no Antigo Testamento, é para a igreja. Quando é maldição, é para Israel. Então isso aí chama-se exegese. É você fazer uma interpretação forçada do texto. Então, a partir do Novo Testamento, meus amados e queridos irmãos, você não vai ver nenhuma promessa de bênção para a igreja, bênçãos terrenas. Eu desafio qualquer defensor da teologia da prosperidade me mostrar dentro do Novo Testamento aonde que os apóstolos eram ricos, aonde Jesus eram ricos. Todos eles tinham vida simples, vida simples. Os irmãos que me conhecem, os irmãos que já me visitaram aqui em Anápolis, por exemplo, sabem muito bem disso, que eu sou uma pessoa que eu vivo uma vida simples. Eu moro aqui numa casinha simples, eu tenho um carrinho simples para poder falar de Deus. Eu não quero luxo, eu não quero fama, eu não quero posição social. Sabe por quê? Eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus que nós temos que viver uma vida simples. Tem muitos crentes aí que vivem uma vida de luxo, vivem uma vida de milionário aí e não tem coragem de socorrer os necessitados. Eu conheço pastores aí que andam de Hilux aí, ganham 50 mil por mês, e os membros da sua igreja passando necessidade. Igrejas faraônicas aí, igrejas tapetes de veludo, e o povo passando necessidade dentro desses templos, tapete de veludo. Sabe por quê? Porque o povo não acorda, o povo ainda está dormindo. Então aqui em Provérbios de Salomão, vou usar um texto do Antigo Testamento, porque é justamente no Antigo Testamento que eles pegam as bênçãos de Abraão, que são as bênçãos do povo judeu, e querem aplicar na igreja. Eles baseiam muito na vida de Jó, eles baseiam na vida de Daniel, ali, na vida de Ezequiel, na vida de Abraão, Isaac e Jacó,
para dizer que a igreja do Novo Testamento tem que ser rica. Eu não sou contra o crente ser rico, só que o crente rico, ele deveria de ajudar os pobres dentro da igreja. Eles deveriam de socorrer os necessitados dentro da igreja e não ficar aí acumulando tesouro aí nesta terra, porque nós estamos aqui de passagem. Então aqui em Provérbios de Salomão, é claro sobre isso. Olha, Provérbio de Salomão, o sábio Salomão, ele deixou aqui escrito aqui no capítulo 30, no versículo 8, olha, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Olha aqui, preste atenção, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Tá vendo aqui? Eu não quero ser pobre e nem quero ser rico. Eu não quero ser pobre viver para poder viver na miséria, debaixo de uma barraca de lona, para mim poder blasfemar de Deus. E também eu não quero ser rico para não esquecer de Deus. Olha aqui o que Salomão está dizendo, o sábio Salomão. Isso aqui é você viver uma vida simples. Ó. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. O versículo 9 é claro, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Ou seja, você tem que viver uma vida simples. Você não pode ser rico, milionário e nem ser pobre. Se você for rico, milionário, você vai esquecer de Deus, você vai ficar soberbo, você vai abandonar os irmãos humildes na igreja, a sua congregação humilde já não serve mais para você congregar, você quer ir lá para o meio da elite, você quer congregar lá na igreja tapete de veludo, na igreja dos grandão. É isso aí. E se você for pobre, miserável também, você vai blasfemar de Deus. Então, lá no Novo Testamento, eu quero deixar mais um texto no Novo Testamento, que vai desbaratar esse falso evangelho da prosperidade, esse evangelho mentiroso, esse evangelho falso, esse evangelho pobre de 1,99, que não leva ninguém para o céu. Esse evangelho que prega vida terrena. É o que Paulo falou, esses homens, eles só pensam nas coisas terrenas, cujo Deus deles é o ventre, o negócio deles é ostentar, andar de luxo, andar de caminhonetona de luxo, viajar para Israel, comer na melhor churrascaria da cidade. Enquanto isso, os irmãozinhos humildes passando fome dentro das igrejas. Então olha aqui, ó, olha aqui o que Paulo fala a Timóteo. Isso aqui acaba com a teologia da prosperidade, esse texto aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 11. No versículo 10 eu vou ler em diante, mas eu vou voltar mais um pouquinho. Versículo 7, porque 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí Paulo ele vai dizer o seguinte, Paulo ele tinha vida simples. Os apóstolos de Jesus, eles tinham vida simples, eles não eram milionários, como ensina essa falsa teologia da prosperidade. Eu desafio qualquer teólogo da teologia da prosperidade me mostrar dentro do Novo Testamento aonde que os apóstolos eram ricos, aonde que os crentes da igreja primitiva eram ricos. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, ó, Paulo diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 7, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, olha aqui, Paulo não falou aqui, ó, que você tem que ter carro zero, que você tem que ter fazenda, que você tem que ter caminhonetona, conta gorda no banco. Paulo não falou isso não. Paulo falou assim, ó, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contentes. Por que Paulo falou sustento e com que nos cobrirmos? É exatamente as duas coisas, meu irmão, que você precisa para viver nesse mundo. Você precisa de sustento para alimentar o seu corpo físico e roupas para tampar suas vergonhas. É as duas coisas básicas que nós necessitamos para viver nesse mundo. Eu não preciso de ser rico para me viver nesse mundo, eu não preciso de fazenda, eu não preciso de caminhonetona de luxo, eu não preciso de casa de luxo não. Eu preciso de alimento e roupa, uma vida simples. É a vida que eu levo aqui, os irmãos que me conhecem sabem disso. Eu nunca passei fome, eu nunca andei sem roupa. Tenho uma vida simples, uma vida simples. Os irmãos que já vieram aqui em Anápolis me conhecem e sabem que a minha vida aqui é uma vida simples. O dinheiro que eu consigo
consigo, eu invisto na obra social, eu ajudo as pessoas necessitadas. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho. Ajudar as pessoas necessitadas, socorrer o órfão, a viúva e o pobre. Então é desse jeito que nós trabalhamos aqui. Aqui, ó. Aí Paulo fala assim, ó. Mas, no versículo 8, tendo porém sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Mas, olha o versículo 9. Desbarata essa teologia da prosperidade, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Os que querem ser ricos caem em tentação. Aí Paulo vai dizer no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a pessoa amar o dinheiro. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca fartará de dinheiro. O sábio Salomão escreveu isso em Eclesiastes. Não é o dinheiro você precisa para sobreviver nesse mundo. Agora você não pode amar o dinheiro. Eu já vi pessoas interpretar esse versículo errado, de uma forma errada, dizendo o dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Muitos se desviaram da fé, muitos afastaram da fé porque prosperaram, ficaram ricos e não está nem aí mais para as coisas de Deus. Despreza o órfão na igreja, despreza a viúva, despreza o pobre. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aí Paulo vai dar um conselho para nós aqui, ó. Mas tu, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Meu irmão, fuja da teologia da prosperidade. Fuja desse falso evangelho do Paraguai, desse evangelho de oba-oba, desse evangelho de alta ajuda. Fuja disso. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Fuja deste falso evangelho, deste evangelho que pega as bênçãos de Abraão e aplica na igreja. Bênçãos para o povo de Israel, eles aplicam na igreja, mas quando é maldição na Bíblia, eles aplicam em Israel. Então eles fazem uma manobra, meu irmão, com a palavra de Deus. Então viva uma vida simples, viva uma vida como vivia a igreja primitiva, viva uma vida como vivia os apóstolos, viva uma vida como vivia Jesus, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. E quem me conhece sabe muito bem que eu não tenho uma vida de luxo. Eu não quero uma vida de luxo. Eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero ser rico. Porque os que querem ser ricos desviam da fé. E este evangelho é falso. Esse evangelho da prosperidade é falso. Se você é um crente rico, se Deus te deu essa graça de você ser rico, ajude a pessoa na necessidade da sua igreja. Ajude a viúva, ajude o órfão, ajude a pessoa que está precisando dentro da sua igreja e fuja deste falso evangelho da prosperidade, porque é um evangelho barato que não vai levar ninguém para o céu. Então fica aí esta mensagem. Compartilhe com as pessoas, porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a maioria das igrejas está pregando esse evangelho falso da autoajuda. Interessante que é uma prosperidade mentirosa, porque quem prospera é só os grandão, é só o líder que anda de caminhonetão, é só o líder que tem salário gordo e os irmãos passando necessidade dentro dessas igrejas faraônicas, dentro desses prédios tapete de veludo. Meu irmão, fuja desses prédios, fuja desse sistema de Laodiceia, fuja disso, meu irmão, milita, né? Tome posse da vida eterna, fuja dessas coisas. Paulo diz, homem de Deus, fuge dessas coisas, mulher de Deus, jovem de Deus, fuja desse sistema, porque esse sistema é um sistema falido, meus irmãos. Vamos aguardar o arrebatamento que está muito próximo a acontecer. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.